A paz do Senhor, amados, nós estamos aqui para mais uma vez dar continuação ao nosso estudo, que eu espero, desejo do meu coração que esteja servindo, que seja bênção para a tua vida, porque não existe outro objetivo aqui nesse estudo que não seja edificar a tua vida e te preparar cada vez mais espiritualmente, que o Espírito Santo de Deus use isso, use essa palavra, os seus estudos, para verdadeiramente edificar e principalmente trazer ao nosso coração, trazer quem sabe a você que está um pouco distante, tanto envolvido com este mundo, trazer uma conscientização da necessidade de estar preparado para o encontro com Jesus e também para viver hoje aqui algo que venha produzir no tribunal de Cristo, que você viva aqui, seja realmente o que você vai colher lá no tribunal de Cristo em relação às obras e aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus entregou em relação à obra, ao ID de Cristo, enfim, principalmente em relação à obediência, à perseverança em Cristo, à fidelidade, porque tudo isso será recompensado diante do Senhor no dia do tribunal, no tribunal de Cristo, para aqueles que estão aguardando Jesus Cristo e que estarão com Ele nesse dia, diante desse tribunal. Então, nós falamos a respeito das obras na última lição, e hoje nós estaremos falando já a respeito das coroas. Então, a primeira que nós vamos falar está em 1 Coríntios, capítulo 25 ao 27. Vamos trabalhar então essa primeira coroa, que no caso é o galardão, a recompensa, o salário, que vamos receber por tudo aquilo que fizermos ainda aqui na terra, através deste corpo, que depois então, esta obra ela estará diante do tribunal de Cristo, passando pelo fogo do Senhor para ser aprovada ou reprovada. Então aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, do 25 ao 27, diz o seguinte: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então aqui Paulo, ele pelo Espírito Santo de Deus, ele está usando ali a questão das corridas, das Olimpíadas, a situação lá em questão de prêmio, aquele que corre, aquele que pratica um esporte, e no final ele vai receber uma coroa, um prêmio, um troféu, uma medalha, alguma coisa. Então ele vai usar essa situação daqueles campos, naquelas questão das Olimpíadas, daquela questão do esporte aqui, para falar dessa coroa incorruptível. Ele diz aqui, olha, todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, toda pessoa que está numa Olimpíada, está num campeonato, está numa São Silvestre da vida, o que eles fazem? Todo jogador, todo aquele que vai praticar o esporte, aquele lutador, aquele que está lutando por um prêmio, por uma coroa, por uma medalha, enfim, o que ele precisa fazer? Ele tem que mudar algumas coisas na vida, alguns hábitos na sua vida. Ele não vai poder continuar aí comendo o que quer, a hora que quer. Ele vai ter que ter disciplina no sono, disciplina na alimentação, disciplina até na vida, na sexualidade, em qualquer situação. Ele vai precisar fazer disciplinar-se para poder ter um bom desempenho na alimentação. Então ele vai ter toda uma disciplina. Então posso fazer o seguinte, olha, a pessoa que luta, que vai para um esporte, a pessoa que está conquistando uma medalha, um troféu, ele se abstém da vontade da carne, das coisas que ele gosta, para poder ter condições físicas para alcançar aquela medalha, aquele prêmio, aquele troféu. Ou seja, então o que ele está dizendo? Para conquistar um troféu que alguém pode roubar, o tempo vai passar, vai desgastar, enfim, é uma coisa corruptível, alguma coisa que passa, alguma coisa perecível, alguma coisa destrutível. Mas mesmo assim a pessoa se abstém de tudo, se esforça. A gente vê pessoas, por exemplo, que termina, por exemplo, vamos colocar aqui em São Paulo, uma São Silvestre da vida, por exemplo. O que acontece? Terminou, você
mas o ano todo, às vezes, você vai ver pessoas o tempo todo, correndo, o tempo todo, exercitando. Por quê? Porque precisa exercitar, porque senão no dia, e para exercitar, vai ter que dedicar tempo, vai ter que abrir mão de muitas coisas, vai ter que abrir mão de muitas guloseimas que gosta, né, para poder ter o desempenho físico, as condições físicas para alcançar esse prêmio, esse troféu. Então, e ele vai dizer assim, só que eles, na verdade, eles correm por um prêmio incorruptível, mas nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. Então, aqui ele está falando de um prêmio que será dado em forma de coroa, que é uma coroa incorruptível. Aqui vai acabar, a pessoa vai morrer, vai ficar o prêmio para alguém, ou para as traças, ou para a poeira, alguma coisa vai acontecer, é destrutível. Mas essa coroa incorruptível será dada para quem? Então, segundo o que Paulo está dizendo, qual é o cristão que vai receber essa coroa? Com certeza aqui tem que ser todos, irmãos, se você for analisar, são todos. Por quê? Porque são todos os cristãos, o que eles precisam fazer? Resumindo o que Paulo está dizendo, ele diz assim, olha, porque eu corro não como coisa incerta, mas assim combato, não combatendo lá. Eu estou aqui, estou falando de uma coisa terrena, mas eu estou batalhando e correndo, e não como que batendo lá, algo invisível, algo que não existe. Não, é algo concreto. Eu, apesar de não estar vendo, mas eu estou correndo atrás de algo que é concreto, algo real. Não estou iludido. Mas o que eu faço? Antes, para alcançar essa coroa incorruptível, o que eu faço? Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, para alcançar uma coroa incorruptível, eu preciso abrir mão da minha carne, da minha vontade, dos meus prazeres. Tanto quanto alguém que vai para o esporte, para uma Olimpíada, precisa se exercitar e tirar tudo aquilo que não vai beneficiar no seu desempenho para conquistar uma medalha terrena. Então, se uma medalha terrena exige um esforço, uma negação da carne, da vontade da carne, Paulo está dizendo, olha, então quando eu estou correndo, estou batalhando para alcançar essa coroa, e fica claro aqui, que todo cristão deve almejar alcançar essa coroa, mas para alcançar essa coroa, esse prêmio, é necessário uma coisa importante aqui. Então, o que precisa? Eu subjugo o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à servidão. Eu não faço o que ele quer, eu agora vou deixar meu corpo, minha carne, como escrava. Eu vou dominar a minha carne, eu vou ser senhor da minha carne, da minha vontade. Eu não vou fazer o que eu quero, porque eu tenho alguém a quem eu quero agradar. Então, ele fala assim, para que de alguma maneira eu pregando aos outros também eu não venha a ser reprovado. Ou seja, então Paulo não precisava só pregar, mas ele também corria, batalhava por essa coroa, mas ele precisava, para isso mesmo ele precisava subjugar o corpo dele, a carne dele, a vontade dele. Então, para quem é essa coroa? Quem dos cristãos, quem dos vitoriosos vai receber essa recompensa, essa coroa incorruptível? Apesar de nós sabermos que seremos recompensados em graus diferentes, como nós falamos, grande, médio, pequeno, como Jesus nós vimos, a questão, irmãos, é que quem pode? Quem vai receber essa coroa? Aqueles que venceram a carne, aqueles que viveram aqui no mundo em espírito e no espírito, lutando contra si mesmo, lutando contra a vontade, contra o meu eu, contra o meu achômetro, negando a nós mesmos todo dia, porque para servir a Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Nossa carne, ela tem que estar subjugada, ela tem que estar como alguém, por exemplo, um corpo em um caixão, ali não tem vontade, a carne não faz mais nada, não vê, não fala, não tem vontade própria, não fica irado, não tem mais nada. Então, a nossa carne, para alcançar essa coroa, o nosso espírito alcançar essa coroa, essa carne precisa ser vencida todos os dias. É disso que Paulo está falando. Se uma pessoa, para conquistar uma medalha terrena, ele precisa cuidar do corpo, negar a vontade da carne dele para poder ter um desempenho físico capaz de alcançar essa coroa, quanto mais para alcançar uma coroa incorruptível,
precisamos viver uma vida verdadeiramente vencendo, né, toda a carne, vencendo a vontade da carne e agradando ao Senhor. Então, essa é, na verdade, a coroa, né? Na verdade, tudo passou, aqui já passou a glória humana, acabou. Mas agora não, agora vamos estar diante do Senhor, recebendo uma coroa que ninguém vai tomar, não vai ter poder de destruição sobre ela, não vai, é incapaz de se deixar corromper. Ou seja, então aqui, na verdade, quem é que vai receber essa coroa? Se olhar pelo que a palavra diz, tem que ser todos nós. Recebemos essa coroa incorruptível. Porque para chegar lá, nós vamos precisar de alguma maneira viver vencendo a nossa carne, o nosso eu, todo dia. Todo dia nós temos que negar a nossa vontade. Como o próprio Jesus disse, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, negue a sua carne, negue a sua vontade para poder seguir a Cristo. Então, quem receberá a coroa incorruptível? Todos aqueles que venceram a carne, viveram aqui no Espírito, né? Em Espírito e no Espírito, servindo a Deus para agradar ao Senhor e depois ter o direito de receber, enfrentando as adversidades, enfrentando todos os problemas, vencendo tudo para permanecer no Senhor Jesus. Então, essa é a primeira coroa que nós estamos falando aqui, a coroa incorruptível. Receberão ela todos aqueles que venceram a carne, venceram o mundo, venceram o pecado, venceram as suas vontades, venceram tudo aquilo que nos chamava para essa terra, tudo aquilo que nos prendia, nos afastava de Deus, vencendo as adversidades, os problemas, as perseguições, as lutas e permanecendo no Senhor. Então a primeira coroa é a coroa incorruptível, que na verdade quem receberá? Aqueles que vivem hoje vencendo a carne, andando em Espírito e vivendo no Espírito. Então é muito importante. Então essa é a primeira coroa. Vamos falar agora também de uma outra coroa. Agora está em 1 Pedro. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5, 2 ao 4. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo do 2 ao 4. 5, do 2 ao 4. Diz assim, vamos ler a partir do 1, ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então aqui é a coroa de glória. Quem receberá? Eu quero transcrever aqui na linguagem de hoje, vou estar lendo aqui, no versículo 2, aconselho que cuide bem do rebanho que Deus lhe deu, façam isso com boa vontade, como Deus quer, não com má vontade. Não para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo. Porque quando aparecer o sumo pastor, o que esse líder, o que esse pastor, o que esse presbítero aqui vai receber? A coroa incorruptível de glória. Então, a coroa de glória, ela na verdade, será para os ministros da palavra de Deus. Mas é para todos? É para aqueles que serviram a contento. Lembrando, nós já falamos sobre isso. É todo aquele que obedientemente cumpriu ao ídolo de Cristo. É para todo aquele que cumpriu ao ídolo de Cristo, não porque, como Paulo diz, por inveja, por dinheiro, por ganância, não, por amor. Porque ele diz assim, eu sou também presbítero, também vou participar da glória que há de se revelar. Mas uma coisa é certa, apacente o rebanho de Deus, tendo cuidado daqueles que Deus colocou na sua mão. Não faça isso para ganhar dinheiro, não faça isso por torpe ganância, não faça isso de má vontade, não faça isso por obrigação, mas faça isso por amor. Então, na verdade, nós já falamos que a respeito do zelo em relação ao ídolo, ao cuidado, como se diz, ao cuidado ou ao desprezo
ao ide de Cristo, à pregação, à evangelização, enfim. Então, na verdade, para quem receberá? Então, resumindo, essa coroa é para os ministros fiéis do Evangelho, que presidirem aqui hoje com fidelidade, com amor, com dedicação, com a paixão pelas almas. Não é fazendo porque vai ganhar alguma recompensa, mas fazer porque ama almas, porque as almas estão no seu coração. Então, muitos irmãos, por exemplo, não receberão essas coroas. Essa coroa, muitos, por exemplo, não se conhecem, são pessoas que não estão nos holofotes, não têm reconhecimento de ninguém, não estão recebendo aplausos, não estão na fama, não estão na mídia, vamos colocar na linguagem mais clara, não estão na mídia, mas esses receberão a recompensa, porque Deus, lembra que estaremos diante do justo juiz. E ele, apesar de não dar uma sentença condenatória naquele dia, mas ele estará claramente, verá tudo o que vivemos, como trabalhamos e a intenção do nosso coração. Como ele diz, não de má vontade, mas de boa vontade, como Deus quer. Ou seja, irmãos, essa coroa será para aqueles que verdadeiramente pregam o Evangelho, ministram a palavra de Deus com o objetivo real, que é o que Deus quer, alcançar vidas, levar pessoas ao arrependimento, ao reconhecimento da vontade de Deus, a reconhecimento de que tem o perdão de Deus, mas através do arrependimento. Enfim, pessoas que verdadeiramente não visaram glória própria nessa terra, nem benefício próprio, mas ganharam almas, investiram em vidas, deram suas vidas por pessoas, deram tempo para as pessoas. Enfim, não simplesmente, hoje a gente sabe que muitas pessoas já saem de um seminário já procurando onde vai melhor ser beneficiado para poder pregar o Evangelho. Porém, a questão é, então, quem receberá esta coroa de glória? Os ministros da palavra de Deus fiéis, que não estão fazendo simplesmente por dinheiro, por vanglória, por fama, por holofotes, por aplausos, mas estão fazendo por amor a almas. Verdadeiramente o amor de Cristo está no seu coração por almas. Então, pessoas que dão o seu tempo, dão a sua vida para as pessoas, né? Que não veem pessoas, não veem almas, não veem ovelhas como cifrão, né? Não, mas veem como vidas que precisam de ajuda, de misericórdia, pessoas feridas que precisam de socorro, que para isso estão dispostas, não independente se receberão recompensa ou não, mas elas estarão dispostas, dando suas vidas, estão hoje dispostas, dando sua vida, dando seu tempo, dando muitas vezes muito de si para poder alcançar vidas para o reino de Deus, almas para Cristo. Povoando, pessoas que estão hoje com amor, povoando o reino dos céus, povoando aqui, porque está ganhando almas, essas almas estarão com o Senhor. Então, irmãos, quem receberá essa coroa de glória? Todos os ministros fiéis do Evangelho. Todas as pessoas que pregam o Evangelho com verdadeiro sentimento e de fidelidade a Deus e amor às almas. Então, tá aí. Se você é um pregador da palavra de Deus, nós somos pregadores da palavra de Deus, temos pregado o Evangelho, temos recebido responsabilidade diante do Senhor, temos dons, temos ministério, temos chamado. Então, essa é a questão. Como estamos tratando tudo isso hoje? Se fazemos de má vontade, Deus está vendo. Naquele dia, não será essa coroa que nós vamos receber. Mas se estamos hoje, somos fiéis ministros da palavra de Deus, somos responsáveis, amamos as vidas, não temos domínio, não dominamos, mas somos o exemplo para essas pessoas e fazemos isso por amor a Cristo e por amor a essas vidas, então é o que está sendo plantado aqui, que através dessa plantação aqui receberemos a coroa de glória. Então essa coroa é só, mais uma vez, deixando bem claro, para os ministros do Evangelho que presidem hoje, que pregam hoje, que verdadeiramente evangelizam, ministram com fidelidade a Deus e amor às vidas. Não é simplesmente por estar nos holofotes, na fama, nas mídias ou por dinheiro. Então,
a gente sabe que muitas vezes as pessoas até chegam para a gente e falam assim, olha, você pode fazer uma oração por mim? Quanto você vai cobrar? Cobrar para fazer uma oração é meio até estranho alguém falar isso, mas infelizmente essa é a realidade. Então, isso tudo vai ser tratado. Aqui pode levar de qualquer maneira, mas isso vai ser tratado no tribunal de Cristo. Então, você, amado, que é um ministro da palavra de Deus, veja, vamos estar buscando em Deus como se diz, essa aprovação de Deus aqui, porque sendo aprovada aqui, já estaremos diante do Senhor, estaremos recebendo essa coroa de glória, né? Coroa de glória maravilhosa para todos aqueles que obedientemente cumpriram aqui o ID de Cristo, com fidelidade, com amor, com interesse por almas, por amor a Cristo, né? Em gratidão ao que recebeu de Cristo, como a palavra de Deus diz, receber de graça dai. Enfim, então é o que está no coração, é a intenção, é como fazemos. Se verdadeiramente olhamos para as almas como Jesus olhava e dizia, a palavra de Deus diz, Jesus olhava para as multidões e sentia compaixão delas, porque elas eram como ovelhas desgarradas que não tinham pastor. Então, é com esse sentimento, com essa fidelidade, é essa fidelidade que será tratada naquele dia, diante do tribunal de Cristo. Então, a coroa de glória receberá os fiéis ministros do Evangelho de Cristo, que presidem com fidelidade ao rebanho que o Senhor lhe tem confiado, não por torpe ganância, não simplesmente olhando para as pessoas como cifrão ou qualquer coisa, mas como verdadeiramente almas, como vidas que foram compradas por Cristo na cruz do Calvário. Então, a primeira, né, que é a incorruptível, é para aqueles que venceram a carne, venceram a si mesmo, negaram tudo, enfrentaram tudo para ficar com o Senhor. E a coroa de glória é para aqueles que são ministros hoje, fiéis do Evangelho de Cristo. Ministros que fazem com o objetivo de realmente ganhar almas, povoar o reino dos céus, povoar os céus, na verdade. Então, enfim, a coroa de glória será para todo aquele que verdadeiramente trabalha com fidelidade. Você é um ministro da palavra de Deus, você recebeu o ministério de Deus, você prega a palavra, você leva essa palavra para pessoas. Então, esse é o sentimento que tem que estar dentro de nós, para que naquele dia o Senhor veja e venha nos coroar com esta recompensa, com essa coroa de glória, porque fomos obedientes ao ID de Cristo, com amor, com paixão pelas almas, não em benefício de glória ou benefício próprio, né? Mas verdadeiramente com fidelidade. Então, que nós vamos meditar nisso, nós vamos pensar sobre isso, principalmente nós que somos ministros da palavra de Deus. A gente precisa rever tudo isso na nossa vida, como estamos fazendo. Verdadeiramente o amor a almas, amor a Cristo e amor às almas é o que está dentro de nós. Estamos pregando a palavra de Deus, nosso objetivo é aparecer ou alcançar corações, alcançar vidas. Porque se existe outro desejo, ainda há tempo de nós mudarmos tudo isso. Amém? Então, falei hoje das 2 coroas, vou falar mais 3 coroas depois, na próxima lição, e que você esteja aí pronto. Então, nós sabemos que o que o Senhor tem para nós é muito mais do que nós pensamos, imaginamos, mas é importante que a gente procure, vamos procurar nos atentar para isso agora, não é depois, é agora. Nós temos que procurar já rever tudo isso. Então, não, sou salvo, está tudo bem. Não, sou salvo, mas eu quero um galardão, uma recompensa por tudo que o Senhor me deu. O melhor de tudo é estar com o Senhor, mas se o Senhor me entregou uma obra, um ministério, se o Senhor me confiou, então eu quero realmente cumprir com isso com fidelidade. Ore ao Senhor, peça isso ao Senhor, que o Senhor mude o nosso coração, enquanto há tempo, que o Senhor mude a nossa vida, nós possamos realmente crescer. E se não estamos fazendo com fidelidade, sinceridade, como a palavra de Deus está dizendo, nós ainda temos tempo para a glória de Deus, para recebermos essa coroa. Não somente por causa da coroa, mas por causa da vontade de Deus na nossa vida.